Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para fazer a leitura da Lua Nova no signo de Escorpião que vai acontecer nessa quarta-feira, dia 7 de novembro, às 13 horas 1 minuto e 57 segundos, sem o horário de verão e com o horário de verão às 14 horas 1 minuto e 57 segundos. Eu tô gravando esse vídeo agora à noite para vocês e como tá muito frio, eu liguei o ar quente aqui perto de mim para poder dar conta de ficar aqui no escritório sem estar tremendo de frio, né? Porque tá muito frio em Brasília mesmo. Então se tiver um chiadinho aí no fundo, eu peço para que vocês compreendam, tá bom? Mas vamos lá, vamos entrar então nesse mapa, no mapa da lunação. A lunação, ela serve para todo mês, ou seja, a gente tem a lua nova no signo e uma vez por ano essa conjunção da lua e sol, essa união de lua e sol ocorre em um signo. Então a gente está tendo a lua nova depois de um ano no signo de Escorpião novamente. Ou seja, é o início de um novo ciclo, é quando a gente planta uma sementinha nessa energia escorpiana para que a gente possa desenvolver durante um mês, os 29 dias, os assuntos relacionados a esse signo, que fala a respeito de profundidade, sexualidade. É um signo que fala de mistérios, que tem relação com a nossa psique, tem relação com as nossas sombras, tem relação com os nossos traumas lá da primeira infância. Assim como o Câncer, eu sempre falo isso. O Câncer é um signo que está relacionado ao que acontece na nossa infância. São as nossas memórias que ficam ali muitas vezes no inconsciente. Mas muitas vezes a gente leva esses problemas, esses traumas, essas tristezas ou as alegrias também, os bons acontecimentos que tenham sido profundos e intensos na nossa vida, a gente acaba levando essa energia para a nossa fase adulta e para essa nossa intimidade. E na hora que a gente compartilha a nossa intimidade, é quando a gente revela essas questões do passado. É quando a gente mostra de alguma forma, ou a outra pessoa percebe quando se envolve com a gente na nossa intimidade, é aí que ela vê os nossos tiques, as nossas esquisitices, os nossos toques, né? Ou seja, quando a gente se relaciona intimamente com alguém, essa pessoa começa a ver tanto as nossas qualidades quanto os nossos defeitos, da mesma forma que muitas coisas boas, mas também muitas coisas estranhas se revelam quando a gente amadurece e se envolve com outras pessoas. E a energia de Escorpião tem muito a ver com isso, tem a ver com essa relação com o outro. Só que é uma relação íntima. Tem a ver com a sexualidade, é um signo que fala muito do sexo, mas do sexo numa energia profunda, numa entrega muito íntima. Não é apenas um sexo casual que a gente tem ali e fica ali rapidinho e vai embora. Não, a energia de Escorpião é um envolvimento muito intenso, muito profundo, muito apaixonado nessas águas escorpianas. Então imagina, esses são os assuntos que são abordados na energia escorpiana. Além disso, esse signo também tem a ver com mistérios, segredos, tem a ver com coisas que a gente esconde, que a gente não quer mostrar, tem a ver com investigação, coisas que a gente precisa ficar investigando para poder ter o controle da situação. É um signo que quando ele se desequilibra, de alguma forma a gente tenta controlar, ter domínio do outro, controlar pelo poder. O regente de Escorpião é Plutão, um deles, e o outro é Marte, né? Imagina quão forte, quão intenso é esse signo, né? É um signo de poder, é um signo de domínio, é um signo de estratégia, de metas, de objetivo, quando quer alcançar alguma coisa, ao invés de ser com esse Marte na energia ariana ali, que é a energia de frente dele, vamos assim dizer, quando esse Marte está na energia de Escorpião, ele age, ele tem essa mesma energia de ação, de vontade, mas ele age por debaixo das águas escuras, profundas do signo de Escorpião. Ou seja, ele age de forma escondida, secreta, ele não abre tudo. Esse signo também fala a respeito de mortes, né? Mortes de todo tipo, mortes de momentos, morte de situações, e toda morte, de certa forma, é um desapego, é um aviso da própria natureza que as coisas elas têm início, meio e fim. Tudo começa, tudo tem um processo e tudo termina num determinado tempo, e esse tempo quem dita é Saturno.
né? Então, esse signo ensina a gente o desapego, ou pelo menos a consciência de que nada é eterno. Na verdade, nada fica no mesmo estado, nada fica parado, nada fica ali, congelado. As coisas vão mudando, existe uma mutação, e é justamente essa mutação, as coisas passam por ciclos, e é justamente esse ciclo que esse signo pede para que a gente aprenda a aceitar os inícios, meios e fins. Obviamente, isso se estende a todo tipo de morte, a todo tipo de fim, a todo tipo de recomeço também, porque o signo de Escorpião também tem a ver com o renascimento. Tem a ver justamente com novos ciclos, ciclos que se iniciam. É a fênix que morre e renasce das suas cinzas. E quando a gente tem uma lunação ocorrendo, lunação significa o início de um ciclo. Quando a gente tem essa lunação ocorrendo no signo de Escorpião, imagina o poder desse momento. Então, os próximos 29 dias podem ser muito intensos, caso a gente queira, caso a gente tenha necessidade, caso a gente perceba uma vontade, um desejo de resolver, de tratar e curar feridas antigas. Por que feridas? Porque essa alunação vai estar conversando com Netuno em Peixes, sendo que Quirón está fazendo um aspecto exato para Júpiter também em Escorpião. 28 graus e 28 graus. Esses aspectos positivos, abertos, escancarados, eles estão dando possibilidade de cura. Ou seja, o signo de Escorpião já é um signo de cura. Só que a cura de Escorpião não é uma cura fácil. Sabe o metiolate de antigamente que se colocava ali no machucado das crianças e as crianças gritavam porque ardia? E as mães diziam, o que arde cura? Então, a energia escorpiana é mais ou menos isso. Ela trata a picada da cobra com o próprio veneno da cobra. Isso é Escorpião. Então, muitas vezes o antídoto está justamente naquilo que envenenou a gente. Muitas vezes a gente precisa voltar para aquilo que nos envenenou, para a dor da picada da cobra, do escorpião, que inseriu seu veneno na nossa corrente sanguínea, que doeu pra caramba, que foi traumático pra caramba, mas é importante ter sangue frio, pegar aquele animal e extrair o veneno dele para poder manipular a cura do próprio envenenamento. E é isso que muitas vezes os psicólogos fazem, os analistas fazem, os terapeutas holísticos. Tem terapeutas lindíssimos que trabalham de uma forma lindíssima através da cura quântica, através da medicina holística, ou seja, existem trabalhos lindíssimos de pessoas super sensíveis, profissionais dessa área de cura que estão aí para nos auxiliar. Então, esse mês é muito interessante caso a gente sinta a necessidade de passar por esse processo de cura ou de ter coragem de voltar para aquele envenenamento, para aquela dor, para aquela lembrança do passado, vale super a pena. Por que lembrança do passado? Eu já até circulei aqui para vocês. Esse Júpiter também, dessa alunação, está conversando também com o nó do norte que acabou de entrar no signo de Câncer. Ou seja, esse aspecto aqui, ele é um aspecto único, porque não é sempre que a gente tem um Júpiter em Escorpião, ele demora 12 anos para entrar no signo de Escorpião. Ou seja, não é sempre que a gente tem esse Júpiter em Escorpião, tendo uma alunação ocorrendo ali, conversando com Netuno e Quirón, e esse Júpiter ainda conversando com o eixo nodal norte, que demora 18 anos e 6 meses para entrar no signo de Câncer. Ou seja, é um momento único para a gente. É um momento maravilhoso para a gente curar principalmente esses assuntos lá do nosso passado, lá da nossa primeira infância, ou aqueles assuntos que estão no nosso inconsciente. É super interessante a gente ver no nosso mapa natal, não tem nada a ver com o mapa da revolução, é o mapa natal. Vale a pena a gente ver em quais casas os signos de água estão caindo no nosso mapa. Em qual setor, em qual casa? Se vocês não sabem o significado das casas, eu fiz um vídeo, eu compilei em um vídeo todas as casas astrológicas, o significado, com figuras, com imagens, para ajudar vocês a memorizarem, a entenderem o significado dessas casas. Então, eu vou deixar aqui no izinho para vocês, eu vou deixar também no final do vídeo, no box de informação aqui embaixo, e vou deixar também no primeiro comentário, que muitas pessoas não sabem abrir o box de informação ali, tá bom? Então, eu vou deixar tudo aqui para vocês. No final do vídeo também vai ter esse vídeo para vocês, tá bom?
É só clicar lá na caixinha do vídeo, casas astrológicas, que vocês vão ser direcionados para o vídeo, tá? Então é super importante a gente ver quais são os setores de água no nosso mapa que pode passar por esse processo de limpeza também, que pode passar por esse processo em que o antídoto é a gente olhar para o próprio veneno. Então é um mês para a gente ter coragem de olhar para esses assuntos. É um mês que, se caso aconteça de alguns assuntos do passado, algumas relações, alguns afetos, porque a Vênus está ali retrógrada em Libra, está domiciliada também. Essa Vênus está dentro de um grande quadrado aqui, conversando com os nodos lunares, que acabaram de fazer uma transição de signo aí. Então, caso tenha questões nas nossas relações, na nossa intimidade, com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente tem negócios, com as pessoas que a gente tem qualquer tipo de sociedade. Caso tenha qualquer questão com o lado feminino, tanto para homem quanto para as mulheres também. Se os homens têm alguma questão mal resolvida em relação às mulheres, ou se os homens têm algo mal resolvido dentro de si em relação a esse equilíbrio do masculino e feminino dentro de nós, esse mês é um mês muito bom para a gente encontrar esse equilíbrio, para a gente curar essas questões. Mas esse mês também é muito importante a gente trazer cura para as nossas relações sociais. Ou seja, a gente está com Marte, um dos regentes de Escorpião, em Aquário, a 25 graus de Aquário. E a gente tem Plutão em Capricórnio, ele está há anos-luz dentro de Capricórnio, desde 2008 e só vai sair em 2024. Ou seja, esse Plutão está aí há muito tempo em Capricórnio. Então, a gente já sabe como é que é essa energia. Só que esse Plutão caiu dentro de casa 11, que é a casa de Aquário. Então, os assuntos sociais, o reconstruir a nossa relação social, não só por aqui, mas por essa Vênus também está envolvida aí de alguma forma, né? Porque esse Marte está conversando com a Vênus ali, quase em um aspecto exato. Então, esse mês é um mês para a gente reconstruir, tentar reconstruir as nossas amizades, os nossos grupos, pelo menos identificar, encontrar as nossas tribos, aonde que a gente se encaixa, aonde e o que que a gente quer trabalhar, como que a gente quer renovar essa energia, o que que a gente deseja investigar, ou seja, é um mês de lunação em Escorpião. E essa lunação pede para que a gente trace estratégias, para que a gente coloque o nosso binóculo de visão noturna e perceba quem é quem, avalie quem é quem, qual é a verdadeira intenção das pessoas que a gente se relaciona, tanto intimamente com a Vênus ali, quanto socialmente também. Então esse mês pode ser um mês também de muitas descobertas, de muitas revelações, de muitos insights também por conta desse Urano que está também fazendo esse quadrado aqui, esse grande quadrado nesse mapa da Lua Nova. E de repente a gente pode perceber algumas sombras que a gente recebeu na nossa primeira infância, que a gente não se sente confortável ou a gente não sabe por que a gente tem isso, e de repente é uma oportunidade incrível da gente expandir a nossa consciência, compreender essas sombras e se libertar delas, porque Júpiter está passando a régua, está saindo do signo de Escorpião depois de 1 ano. Então ele trabalhou, ele reformou, ele mexeu com muita coisa na casa de Escorpião, no reino de Escorpião. Então imagina aquela obra que a gente faz um puxadinho, sabe? Expandir o tamanho da casa, vamos colocar mais quartos, vamos colocar mais cômodos, vamos fazer mais banheiros, mais suítes aqui. Foi mais ou menos isso que Júpiter fez. Ele expandiu, ele abriu novas percepções, ele trouxe pra gente novas consciências. Consciências em relação a essas nossas profundezas, em relação aos nossos traumas. De repente ele apresentou pra gente novas formas da gente se empoderar, da gente conhecer o nosso poder pessoal, da gente perceber aonde que a gente estava controlando demais o outro, dominando demais o outro, querendo impor a nossa vontade, o nosso querer para o outro. E esse Júpiter veio expandindo tudo isso, mostrando, escancarando isso para a gente e também para os outros, para a sociedade, para os grupos. E é justamente isso que esse mapa da alunação também está mostrando para a gente, que é um mês que essa lente de aumento, esse Júpiter, ele vai vibrar nesse grau 28 aí, durante os próximos 29 dias, porque o mapa da alunação, que é esse aqui, é como se fosse uma foto do céu do momento que esses dois
planetas se unem, ou seja, é o casamento do Sol e Lua. Quando esses dois se unem, tira uma foto desse céu, desse momento, e esse céu é o céu que vai vibrar para o mês, ou melhor dizendo, para os próximos 29 dias. Então essa energia de Júpiter num grau 28, conversando ali de via aberta com o eixo nodal norte em Câncer, conversando de via aberta para Quirón, e esse Quirón conversando com o eixo nodal norte, ou seja, aqui olha, a gente tem um grande triângulo de água ocorrendo. Na energia da cura, esse aspecto aqui, olha gente, eu não sei quando que vai acontecer de novo não faço nem ideia, eu nem sei. De repente é aquele tipo de aspecto que só acontece a cada 25 mil anos. Então é super interessante esse mês a gente ficar antenado. É claro, para aqueles que querem passar por esse tratamento, passar por esse processo de cura, por esse processo de renascimento, por esse processo doloroso às vezes de olhar para os nossos traumas, para as nossas mágoas, olhar para aquilo que foi feito para a gente, ou olhar para aquilo que a gente fez para o outro. Não é um processo fácil, mas para quem estiver aberto a esse processo de cura, e é um processo de cura muito bonito, e se vocês olharem no mapa de vocês e perceberem em quais casas cai o grau 29 nos signos de água que vocês têm aí, e estudar esses setores, a gente pode direcionar ainda mais essa cura, ou de repente a gente pode ficar mais aberto para receber e compreender uma forma de trabalhar isso, receber tanto uma ajuda externa, porque o signo de Escorpião é um signo que geralmente as pessoas que estão de fora enxergam melhor os nossos problemas do que nós mesmos. Muitas vezes a gente está imerso ali nos nossos medos, nas nossas fobias, e o medo e a fobia cegam, paralisam a gente. E quando a gente está paralisado com medo, geralmente tem aquela luzinha lá no fim do túnel. Sabe aquela luzinha que ilumina a gente, como o arcano da estrela do tarô? Aquela luzinha no fim do túnel, que simplesmente vem, estende a mão e nos ajuda a enxergar o que está acontecendo e a sair desse fundo do poço, ou a sair dessa areia movediça que está empurrando a gente para baixo. Então é super interessante a gente também estar aberto a receber essas ajudas, ou a buscar ajuda esse mês, a encontrar pessoas que podem, principalmente profissionalmente, ajudar a gente a entender o porquê desse medo, dessa fobia de olhar para essas questões que traz para a gente tanta ansiedade e um monte de problema em várias áreas da nossa vida. Na área afetiva, familiar, do trabalho, das amizades, dos relacionamentos sociais. Ou seja, quando existe algo mal resolvido dentro da gente, geralmente essa questão acaba afetando todos os outros setores da nossa vida. E quando a gente consegue tratar isso, isso é uma libertação. É uma maravilhosa libertação. E quando a gente se liberta, um novo horizonte se abre, né? E esse Júpiter passando pelo signo de Escorpião é justamente para abrir esses novos horizontes. Ou seja, esse planeta ele está ampliando, ele está dando uma visão ampla do problema de uma forma otimista, que a gente consiga sair dele e supere esses traumas. Então é uma oportunidade única. Um outro ponto interessante a respeito dessa alunação é que esse Sol e essa Lua vão conversar com Netuno em Peixes. Quando a gente tem essa alunação conversando com Netuno retrógrado, esse mês, para quem tem uma sensibilidade, principalmente espiritual, um pouquinho maior, seja médium, que tenha clarividência, pessoas que sonham muito, que têm muitas coisas reveladas em sonho. Pode ser que esse mês seja um mês de muito trabalho espiritual, de muitas mensagens, de muita intuição, ou seja, estejam ligados nas suas anteninhas, né? É muito interessante a gente ficar ligado na nossa intuição. E o interessante é a gente perceber o que é intuição. A intuição é aquele primeiro flash que vem na nossa cabeça. Geralmente a intuição vem assim, é um flash. Quando esse flash vem, segundos depois vem um julgamento. Ou seja, a gente começa a questionar. Será? Será que não é coisa da minha cabeça?
Não, de repente isso não quer dizer nada. Não é possível. Sabe quando a gente começa a questionar, ou seja, a pureza daquele primeiro flash, ela começa a se perder. E aí começa a entrar um monte de energia, de indagações, de questionamentos, de incertezas, e aí a nossa intuição fica muito confusa. E geralmente quando chega nesse estado de confusão, a gente acaba ouvindo a intuição que não é verdadeira. Então é interessante a gente ficar ligado nessa primeira intuição, nesse flash que vem. E a energia escorpiana, ela ajuda a gente a ficar alerta. É um signo que é altamente estrategista, super antenado, super ligado. É o signo que tem a ver com estratégias de guerra. Ou seja, você se camufla, você observa o inimigo, você faz os caminhos ali de forma oculta e ao mesmo tempo que você está observando o inimigo, você está super alerta para que o inimigo não te perceba. Então você está tomando cuidado com os barulhos que faz, com os movimentos que faz, ou seja, isso é escorpião. E essa é a energia que está sendo movimentada esse mês. Então, para quem tem essa sensibilidade e ficar antenado a esses sinais, pode ser que essas pessoas intuam soluções muito boas, pode ser que essas pessoas passem a intuir meios inteligentíssimos de sair de situações perigosas, de repente meios de solucionar questões que são muito complicadas de sair ou que estão muito complicadas de sair. Pode ser que essas pessoas percebam algo que não estavam vendo antes ali e que pode ser uma solução para um problema de um relacionamento, de um casamento, de uma sociedade ou qualquer coisa nesse sentido, ou coisas lá de trás, do passado, algum trauma, e de repente solucionar essas questões. Trazer soluções, tá? Porque Plutão está em Capricórnio. Saturno também está domiciliado ali. Então a gente tem a chance de resolver muitas questões, de desvendar muitos mistérios, muitas questões bem complicadas de serem resolvidas, compreendidas, trabalhadas. De repente esse é um mês que a gente consiga responder enigmas da nossa vida, que inclusive vem de um passado bem lá de trás, até mesmo de outras vidas. Porque Netuno, ainda mais em Peixes, muitas vezes nos leva para assuntos de vidas passadas. De repente, pode ser que esse mês a gente venha se encontrar com situações kármicas, profundas, intensas da nossa vida, não só por conta desse Netuno, mas também por conta dos nodos lunares que estão envolvidos aí, nesse mapa da alunação. Tá bom? Os nodos estão envolvidos em um grande quadrado com Vênus e Urano. Então, se preparem, para quem estiver antenado, para quem estiver ligadinho aí, pode ser que reencontros aconteçam, resgates de assuntos do passado tenham que ser feitos, e para quem estiver conectado com a sua intuição, com a sua sensibilidade, pode ser que perceba meios bem estratégicos, muito inteligentes de solucionar essas questões do passado. Então, aproveitem. Essa alunação em Escorpião também está trazendo a possibilidade de abrir outros horizontes em relação àquilo que a gente quer construir, realizar, alcançar, ou seja, esse Plutão está ali em Capricórnio. Então a alunação de Escorpião aciona esse Plutão em Capricórnio. E Capricórnio tem a ver com os frutos, tem a ver com o topo da árvore. Então, caso a gente queira mudar alguma coisa, transformar, dar uma remexida, dar uma repaginada, ou seguir um caminho diferente para realizar o seu sonho, pode ser que esse mês seja interessante. E esse mês pode ser interessante também para propostas, né? Podem surgir propostas inusitadas que vale a pena a gente dar aquela reavaliada, pesar na balança para ver se essa mudança vai ser realmente boa ou não, porque essa Vênus está retrógrada, então é muito importante a gente pesar na balança antes de tomar essas decisões. Mas é bem provável que esse mês seja um mês de muitas propostas, de muitas possibilidades e de muitas mudanças também, em termos de profissão, do que deseja realizar, de colocar fins e dar novos inícios na área profissional também, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da Lua Nova no signo de Escorpião para vocês. Essa energia vai vibrar aí para os próximos 29 dias. Desejo para todos uma ótima alunação no signo de Escorpião. E se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar seu joinha, que ajuda muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos.
E caso você queira se tornar membro e ajudar o canal, é só clicar nessa caixinha aí, seja membro, que ali vão ter todas as instruções de como você pode se tornar membro. E eu também fiz um vídeo explicando o que é esse ser membro, que eu vou deixar aqui no box de informação também. E caso você ainda não seja inscrito no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte dos nossos encontros aqui, tá bom? E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.